Olá, gente! Sejam bem-vindos ao canal Santíssima Trindade no Comando. E no vídeo de hoje vamos aprender nada mais e nada menos do que sobre esperar e orar. É isso mesmo, mas na verdade vamos fazer uma série. Como assim? O nome dessa série vai ser Catequizando pelo Amor, ou seja, catequizando por Jesus, na verdade por Deus, porque Deus significa o quê? Amor. Então, catequizando por Ele e para vocês, né? Então, o nome da nossa série é Catequizando pelo Amor e vamos realizar o Novo Testamento. No caso, vamos aprender cada vez mais sobre o Novo Testamento, utilizando o seguinte conteúdo: a Bíblia, no caso, como base, essa Bíblia que está aparecendo aí na imagem para vocês. Ela é uma Bíblia para crianças, viu? E essa Bíblia, ela é um resumaço dos resumaços da nossa Bíblia que utilizamos, né? A Bíblia que utilizamos, que é essa aí que também está aparecendo na foto aí na tela. E o que vamos aprender, assim, de acordo com a nossa série, é porque nessa Bíblia, o que acontece? É um tema, né? É um tema da Bíblia mesmo, mas para cada dia do ano, né? Então, como vocês podem ver na capa, é Bíblia em 365 histórias. Então, é uma história para cada dia do ano. Então, vai ser uma história. Vamos fazer aqui uma história para cada vídeo, né? Então, vamos começar com o Novo Testamento. E de acordo com a imagem também que está aparecendo aí a vocês, é o seguinte: o Novo Testamento é a história de Jesus e de como ele veio fazer uma nova aliança entre Deus e todas as pessoas, em toda parte. Jesus, o Filho de Deus, morreu para que todos pudessem ter o perdão por meio da confiança nele. Depois que Jesus voltou a viver, seus seguidores espalharam a boa notícia da promessa de Deus de dar nova vida mediante Jesus em toda parte. Então, nesse Novo Testamento aí, tá a introdução, né, dele, vamos aprender sobre isso, né? Mas claro, uma história para cada vídeo, né? Então vamos aprender sobre a história de Jesus, como é que ele veio cumprir essa aliança, essa promessa, né, que já vem, né, sendo anunciada desde o Antigo Testamento. Vamos ver o porquê também, como diz aqui, ele morreu para, né, ele morreu para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Então vamos conhecer cada vez mais a história de Jesus, complementando o Antigo Testamento, tá bom? Então, vamos agora para o vídeo com o tema Esperar e Orar, tá bom? Então, vamos lá! Bem, gente, antes de iniciarmos com o nosso tema de hoje, vamos antes pedir ao Espírito Santo para que ele possa iluminar a nossa mente. Tudo que eu falar aqui nesse vídeo não seja eu, mas seja o Espírito Santo através de mim, para que vocês possam compreender e eu também compreender tudo que for falado aqui, tudo que for explicado, tudo que for lido, for ensinado, para que possamos, que o Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração e que possamos praticar tudo aquilo que aprendemos no vídeo de hoje, ok? Então, se você não sabe ainda, não aprendeu a oração do Espírito Santo, especialmente se você for criança, então você pode ler junto comigo a oração que vai aparecer, né, que está aparecendo aí no vídeo, né, aí na imagem, né, e juntos, ou com vocês, enquanto eu vou rezando a oração do Espírito Santo, vocês também podem fechar as mãozinhas assim, todos nós fecharmos as mãozinhas aqui em formato de oração, né? E vocês orando do jeito de vocês, pedindo ao Espírito Santo para que possa iluminar a mente de vocês e minha também, né? Eu vou pedir isso durante essa, né? Enquanto vai sendo realizada essa oração do Espírito Santo. E caso vocês não saibam quem é o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é aquele que nos santifica, é o Espírito de Deus, né? Então ele também é Deus, né? Porque Deus é unitrino, né? E para vocês que não sabem quem é a Santíssima Trindade, tem um vídeo aqui no canal explicando sobre, ok? Então vamos iniciar a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito,
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora vamos juntos ler, a passagem, de acordo com essa Bíblia para crianças, que está escrito como tema principal, o Rei Prometido, mas o tema em si de hoje, aí, tá embaixo, como vocês podem observar na imagem, está escrito esperar e orar. Então vamos ler juntos esse tema de hoje, de acordo com a Bíblia, em 365 histórias. Vamos lá. Está em Lucas 1, Na Bíblia, enfim, na Bíblia original, assim, que a gente utilizamos. Vamos lá. Esperar e orar. Mais de 400 anos havia passado desde que Malaquias avisara o povo judeu para se preparar para o dia em que Deus o visitaria. Foram tempos difíceis. Conquistadores gregos vieram depois dos imperadores persas. Após um glorioso período de independência sobre o grande guerreiro judeu, Judas Macabeu, os judeus ficaram mais uma vez sob domínio estrangeiro. Roma conquistara a Grécia, o imperador romano tinha marchado para dentro da própria Jerusalém. Havia soldados romanos por toda a terra. Como os judeus ansiavam por um novo herói nacional, que expulsasse as odiadas legiões romanas e restabelecesse o reino judeu, se ao menos Deus mandasse seu rei prometido para lhes trazer liberdade. Algumas pessoas estavam mais preocupadas com a justiça e a obediência aos caminhos de Deus. Elas também ansiavam pelo rei ungido de Deus, mas esperavam um governador justo e bom, não um grande guerreiro. Zacarias era um sacerdote. Ele e sua esposa Isabel oravam para que Deus enviasse um rei assim, como todos os casais da época. Logo que se casaram, eles desejaram uma família, mas os anos foram passando e não tiveram nenhum bebê. Eles oravam para que em um dia muito próximo Deus cumprisse sua promessa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, antes de explicar por que foi dito palavra da salvação, porque aqui está dizendo que esse texto foi tirado da Bíblia de Lucas 1. E Lucas, é um evangelista ali, é um evangelho de Lucas. Então, quando lemos o evangelho, dependente se é Lucas, Marcos, Mateus ou João, que conta sobre a vida de Cristo em si, falamos palavra da salvação. Enquanto os outros textos, independente se é do Antigo Testamento ou em questão Atos dos Apóstolos, 1 Coríntios, que já tem no Novo Testamento, sem ser o Evangelho, se diz palavra do Senhor. Aí dizemos, graças a Deus, ok? Então agora vamos para a nossa explicação. Bem, gente, como vimos aqui, acabamos de ler essa passagem e vamos começar a nossa reflexão sobre ela. E antes de iniciarmos sobre a passagem em si, vamos começar refletindo sobre o tema dela, Não o tema principal que se chama o Rei Prometido, claro, também. Mas o tema que eu estou querendo dizer é sobre esse tema, esperar e orar. Porque o próprio Jesus nos ensina que devemos orar, devemos vigiar, devemos esperar, termos paciência, Então, assim, esse esperar e orar é essencial para a nossa vida. Porque muitas vezes nós somos impacientes. Queremos tudo para ontem, É verdade ou não é? Então, mas Deus fala, não é no seu tempo, é no meu tempo. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Então, Deus, Ele vai moldando a gente, Ele vai ensinando a gente. Porque devemos aprender a orar, devemos aprender a esperar e confiar em Deus. Porque Ele sabe o momento certo, Ele sabe o melhor jeito, a melhor maneira, é Ele quem sabe. Então, devemos sim esperar em Deus. Devemos orar, devemos perseverar, devemos pedir a Deus também a sabedoria, a paciência para que saibamos
é ser pacientes em tudo, principalmente nas tribulações, ok? Esperar, confiar cada vez mais nele, como, se não me engano, foi o apóstolo Pedro que pediu para Jesus: Jesus, aumentai a minha fé, né? Para que Deus aumente a nossa fé cada vez mais, né? Mas assim, quando pedimos, vamos supor, paciência, você simplesmente vai ter, para que você possa testar e praticar essa paciência que Deus lhe deu, vai vir situações para que você possa praticar. Aí você tem que lembrar, pedir a Deus paciência. Então eu também tenho que fazer minha parte, né? E aí, esperar e orar é isso também. Você deve esperar, pedir a Deus ajuda, orar, ok? Confiar em Deus em tudo. Aí lembrarmos até do quadro da Divina Misericórdia, né? Que diz embaixo a frase: Jesus, eu confio em vós. Lembrar sempre dessa frase, pedir a Deus ajuda e dizer sempre a Ele que confia nele. Agora, voltando para a nossa passagem em si, aqui está dizendo que há mais de 400 anos havia passado desde Malaquias avisando ao povo judeu que o próprio Deus visitaria e tal. Já tinha, então pelo visto, passado muitos anos. Porque no Antigo Testamento também anuncia a vinda de Jesus. A diferença é que, por mais que anunciasse, por mais que tava até dizendo lá que ele viria através de uma virgem, que um dia ele ia ser crucificado, no caso flagelado e tudo mais, o povo muitas vezes interpretou errado. Bem, pela minha maneira, assim, de acordo com o que eu sei do Antigo Testamento, porque teve um momento que teve uns que sim, pensavam, Deus não vai vir como guerreiro, como porque diz também. Algumas pessoas estavam mais preocupadas com a justiça e a obediência aos caminhos de Deus. Então sim, graças a Deus tinha gente assim, pensava, pô, quero vir o Messias, eu quero que venha também, poxa, o Deus que vai visitar a gente, aquela coisa toda, mas, cara, ele, tipo, não é pra, tipo, guerreiro, ele é justo, ele é bom. E foi assim que Jesus veio, como justo. Jesus é justo, ele é bom, ele é misericordioso, é compassivo. Então teve gente que acreditou nisso, mas outras pessoas acreditavam que Jesus viria como um guerreiro. Como assim? Porque naquela época eles passavam por, assim, eles passaram por diversas dificuldades. Mas essas dificuldades, né, eles foram mais em questão de gente com poder, digamos assim, em questão de governo na época e tudo mais. E aí veio, assim, acabava colocando até mesmo os israelitas, o povo de Deus, como escravo, aquela coisa toda. E aí teve um tempo que Roma conquistou a Grécia e aí conseguiram fazer com que os romanos também acabassem comandando Jerusalém, que é a cidade santa. Então, vocês podem olhar, né, vocês podem, no caso, observar que no tempo de Jesus havia soldados romanos ali. E eles eram obrigados a obedecer aos romanos, inclusive a carregar até as coisas do romano, no caso, uma milha, né? Eles eram obrigados, os judeus, a carregar. Era tipo como se fosse uma lei, né? Então assim, eles pensavam, cara, o Messias precisa vir, ele precisa acabar com esses romanos. Quando o Messias vir, o romano vai cair, ele que vai governar todo mundo, nós vamos ser o povo dele, aquela coisa toda. Mas pensavam, ele vai vir para governar, ele vai ser tipo coisa de político. Então eles começaram a imaginar, o Messias vai chegar, vai acabar com os romanos. Inclusive os próprios discípulos de Jesus pensavam isso. Quando o Messias começar a governar, os romanos vão cair, aquela coisa toda, sendo que não é isso, não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos salvar dos pecados, nos salvar da morte eterna, que no caso seria o inferno. Ele veio para abrir o céu para que possamos ter esse acesso a Deus, né, ter esse acesso ao paraíso. Ele veio para nos ensinar o caminho de Deus, porque havia muita interpretação errada, inclusive até hoje. Por isso que é importante sempre pedir ao Espírito Santo para trazer essa sabedoria, para interpretarmos da maneira correta. Entendeu? Então é isso que Jesus veio mostrar. Jesus veio mostrar que ele não veio para governar o mundo. Não esse mundo aqui. Ele veio para
governar, assim, a nossa vida, para que possamos, assim, viver nos caminhos de Deus, vivermos felizes, para ele poder abrir esse acesso. Ele abriu esse acesso, porque antigamente só o sacerdote, e uma vez ao ano, podia ir ali orar a Deus e oferecer sacrifício. As outras pessoas não, se você não fosse sacerdote. Então, Jesus abriu esse leque. Jesus falou, não, quero que todos venham a mim. Então, Jesus abriu esse leque, ele abriu a pessoa. Você pode vir até mim. Não precisa ser um sacerdote, não precisa. Você mesmo pode vir, pode orar, pode falar comigo. Né? Então, Jesus, ele veio ensinar esse caminho de paz. Ele veio ensinar o caminho de Deus. Ele veio ensinar, clarear a nossa mente para sabermos como devemos seguir o caminho de Deus. Como devemos agir, como devemos seguir a nossa vida. O que precisar, Senhor, dai-me força. Ele está te dando força, como o próprio apóstolo Paulo, né? Futuramente, após a ressurreição de Cristo e tudo mais, depois que ele se converteu, ele diz, quando eu sou fraco, é que me torno forte em Cristo. Porque no momento que ele estava fraco, a força de Cristo habitou nele. Como acontece com a gente também. Quando estamos fracos, é Deus que habita em nós cada vez mais. Né? E voltando aqui ao texto, em sua reflexão da nossa leitura, da nossa passagem de hoje, né? Então é isso. Assim, eles pensavam, cara, quando é que Deus vai libertar a gente desse povo? Então eles começaram a pensar isso também, né? Porque eles ao mesmo tempo estavam sofrendo. E no meio desse povoado aí, tinha dois seres humanozinhos que foram bastante destacados aqui nesse texto. Que no caso foi Zacarias e a sua esposa Isabel. Aonde eles são o fato principal para que eles possam, em questão desse tema, esperar e orar. Eles ensinam isso muito bem pra gente. Zacarias e Isabel, para quem já conhece a história, eles futuramente vão ser os pais de um ser humaninho que ele prepara o caminho do Messias. E afinal de contas, quem é esse ser humaninho? Aí vamos aprender, vamos relembrar, enfim, no outro vídeo. Mas aqui voltando para Isabel e Zacarias, Zacarias era um dos sacerdotes, que naquela época também tinha vários sacerdotes. E ele era um dos sacerdotes. E ele e a esposa oravam não somente pelo Messias que Deus havia prometido vir ao mundo, mas eles oravam pedindo um filho, porque eles se casaram e queriam formar uma família. Eles queriam em si formar uma família. E anos passavam, cadê o filho que eles tanto queriam? Eles não conseguiam ter. Isabel era estéril, ela não poderia ter filho, ela não podia. Então, diante de muito tempo esperando, muito tempo pedindo, e chegaram a velhice e pensaram, não vamos ter mais filho nenhum. Pelo visto, a vontade de Deus é que não tivéssemos filhos. Foi aí que eles, mesmo assim, eles continuaram orando, eles continuaram perseverando. Eles não saíram do caminho de Deus, pelo contrário, eles continuavam obedientes a Deus, à lei de Deus, eles continuavam orando, eles continuavam servindo a Deus. Eles oravam, eles esperavam em tudo, por mais que não entendesse a vontade de Deus, por mais que quisesse ter filhos, e oravam, ficavam tristes porque não acontecia o que eles tanto queriam em questão dos filhos. Porque em tudo Deus não deixava faltar nada, como não deixa faltar nada para aqueles que o servem. Mas, cara, o que eles tanto queriam não acontecia. E mesmo assim eles continuaram mantendo a fé. Eles continuaram acreditando em Deus. Eles continuaram perseverando, orando, esperando em Deus, confiando em Deus. Então até que um dia Deus fez isso no tempo certo. Por que ele não fez antes? Porque no tempo certo ele permitiu que Isabel e Zacarias tivessem um filho, porque esse filho iria preparar o caminho de Jesus, porque ele vinha 6 meses antes de Jesus, porque ele queria preparar o caminho do Messias, né? No caso, ele é 6 meses mais velho que Jesus, né? Mas assim, ele queria preparar, essa era a missão dele. Então, era isso que Deus queria. Então, por isso que Deus não permitiu que eles tivessem filho antes, também, né? Poderia ter outros motivos que eu não sei. Mas o principal motivo, de acordo aqui para entendermos, era porque
esse filho deles seria um grande missionário, ele prepararia o caminho do Messias, o caminho de Jesus, né? Porque o tempo de Jesus, após 6 meses, havia chegado para vir à Terra. Porque, por mais que não entendamos, Deus, ele é Deus, ele vê além da gente. Ele, não tem nem o que falar, porque ele é Deus. Mas ele vê o que é melhor pra gente, ele vê o tempo certo. Aí fica a maior reflexão. Porque o que Deus promete, ele cumpre. Pode demorar gerações, pode demorar muitos anos, muito tempo. Mas o que ele promete, ele cumpre. Né? Pode até lembrar da história de Abraão. Também que Deus prometeu um filho a Abraão, prometeu que ele, né, a descendência dele e tudo mais, mas demorou um tempo para Isaac vir. Mas quando veio, quando veio, foi um grande filho também para Abraão, né? E Deus cumpriu a promessa que tinha feito a Abraão. Mas por que não realizou antes? Porque não era o tempo ainda. Então, Deus sabe, ele vê além, ele sabe o que é melhor pra gente, o tempo certo pra gente. E aí fica a reflexão também, como eu estava dizendo, que muitas vezes o que pedimos a Deus pode não estar acontecendo agora, ou porque não é da vontade de Deus, porque ele tá vendo que aquilo ali vai fazer a gente feliz, pode ser feliz por um momento, mas depois vai deixar a gente triste, pode ser para a perdição da nossa alma, ou simplesmente porque ainda não é o tempo. Porque o tempo de se realizar aquilo ali ainda não chegou. Pode ser que Deus esteja querendo fazer como fez com Jó, te testar, para ver se você vai continuar tendo fé nele, para ver se mesmo não tendo chegado ainda, você vai continuar como Isabel e Zacarias, continuar perseverando, continuar orando, pedindo a Deus, confiando nele, por mais que demore anos. Então, pode ser que seja um teste para você, possa ser que Deus queira falar, quando vier, vai vir de uma maneira que você não vai nem acreditar, porque vai ser melhor do que você imaginou. Pode ser que não veio agora, porque ainda não é o tempo. Você ainda não está preparado. Pode ser que esse tempo Deus esteja te preparando. Possa ser que, poxa, não aconteceu ainda. Será que é da vontade de Deus? E você pede, Senhor, me mostra. Porque se não for de tua vontade, vou parar de pedir, ué. Né? Porque me mostra, mas se for de tua vontade, me ajuda a perseverar, me ajuda a orar mais. Possa ser que ainda não seja o tempo, né? Então, assim, essa é a maior reflexão, né? Então, devemos sempre esperar, devemos orar, devemos confiar em Deus, porque Ele sabe o que realmente é melhor pra gente, o tempo exato para cada coisa acontecer. E nada em vão, nada em vão. Essa espera é para te preparar, é para que Deus te conduza, te prepare, tanto fisicamente como espiritualmente, para Ele te testar, ver o quanto você está agarrada a Ele, né? Para ver se você vai continuar perseverando. E assim vai. Então, o tema de hoje foi essa reflexão, né? E agora vamos um deverzinho de casa aí para vocês, para que possamos praticar ao longo da semana, ao longo da nossa vida, ok? Bem, gente, o dever de casa é o seguinte: aprendemos sobre esperar e orar, que devemos sempre perseverar, vigiar, confiar em Deus, orar, esperar para as coisas acontecerem no tempo de Deus. Você, claro, pedir a Deus sabedoria e capacidade para fazer a sua parte, que Ele sempre fará dele. Perguntar se é da vontade dele ou não, que Ele vai te guiar para o caminho certo, vai dar o melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você e no tempo certo as coisas vão acontecer. Então pode ser que, como eu disse, pode ser que Ele esteja te preparando para algo grande, né? Porque muitas vezes começa no pequeno para que você possa cada vez mais se aperfeiçoar, cada vez mais aprender, ter experiência para quando chegar no grande você saber como reagir, como fazer, como realizar. Então o dever de casa é, independente daquilo que você esteja pedindo muito a Deus e que parece que nunca vai acontecer, parece que tem diversas circunstâncias acontecendo impedindo isso de acontecer, que pode ser muitas vezes até os ares, né? Porque no espiritual não vemos, pelo menos assim, muitas vezes acabamos não entendendo, mas Deus vê, Deus sabe, o seu anjo da guarda também, enfim. Então pedir a Deus, ao seu anjo da guarda para interceder, Nossa Senhora também para interceder. E então praticar essa espera, praticar a oração, a vigilância, pedir a Deus o que você está pedindo para que Ele mostre se é da vontade dele ou não, para que Ele
te ajude na fé, na perseverança, na paciência, nessa espera, que Ele te capacite, que Ele te dê sabedoria, né? Que você saiba como agir, como fazer, e que se não for da vontade dEle, para que você possa saber como agir, como seguir a vida. Não sei, pede do seu jeito a Deus, mas nunca se esqueça de esperar nele, de orar a Ele, de confiar nele, ok? Então essa é a prática. Espera, confia, persevere, ok? Ore, ok? Porque Deus sabe o que é melhor para você e o melhor tempo de tudo isso acontecer, ok? Então não se esqueçam de deixar ativado o sininho para quando ser lançado o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, não se esqueçam de falar o que vocês acharam do vídeo de hoje, a reflexão que mais chamou a atenção de vocês na passagem. Claro, a passagem completa em si, vocês qualquer coisa lê em casa na Bíblia. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar com aquelas pessoas também que queiram aprender também cada vez mais, queiram ensinar também para os filhos. Inclusive, tem um vídeo do Superbook que vou acabar até agora falando aqui sobre que tem o nome desse ser humaninho que vai nascer, que vai ser o filho de Isabel e Zacarias, mas que também será falado um pouco mais sobre, né, no próximo vídeo. Mas esse episódio do Superbook, ele fala não somente do que refletimos hoje, mas também do próximo vídeo, ok? Que ele fala bastante assim. O nome do episódio é O Nascimento de João Batista. Fala mais próximo do nascimento dele, né? Mas um pouco antes dele nascer, fala sobre como isso aconteceu, como Isabel e Zacarias descobriram que Isabel estava esperando um bebê, começou a esperar um bebê, como eles eram um pouco antes de saber que eles iam ter um bebê, como eles agiam na espera, na perseverança, eles como amigos, como casal. Então é um episódio bem interessante, principalmente para as crianças que queiram se aprofundar no assunto, queiram aprender, os pais querem ensinar. Enfim, o nome é tem no YouTube, viu? É Superbook, O Nascimento de João Batista. Se não me engano, é esse o nome do episódio, tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus.